Sexto princípio, princípio de causa e efeito. Toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada mais é que um nome dado a uma lei não reconhecida. Não existe acaso, não existe coincidência. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Então, nada acontece por acaso, não existe acaso. As coincidências nada mais são do que acontecimentos nos quais as causas ainda não foram esclarecidas. Porque existe uma causa para tudo que acontece, um efeito para tudo o que acontece. Então, nada ocorre aleatoriamente. Você pode não compreender, você pode não entender naquele momento, mas tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. Por isso que toda causa tem um efeito e todo efeito vem de alguma outra causa. Causa, efeito, causa. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não dá para saber, porque uma coisa está interligada na outra. Então, esse princípio é um dos mais polêmicos, porque ele também implica no fato de sermos responsáveis pelos nossos atos, que é o karma. É você que cria o seu karma. É você tá na merda, é você que criou essa merda toda aí. Então, vamos arrumar o porão, vamos arrumar a bagunça, vamos limpar o armário. Quando a gente tem consciência dessas coisas, a gente para de ser mimimi, vítima. Não é para ser carrasco também. Tem gente que vai para outro extremo. Ah, então agora eu vou ser carrasco. Não é para ser carrasco também, é para se acolher, é para não se julgar, mas é também para parar de brincar, de fantasiar as coisas e de projetar nos outros aquilo que é você mesmo que estragou na tua vida. Então aqui, ó, bumerangue. Você joga o bumerangue, ele não vai voltar para sua cabeça? Vai. Então toma cuidado com o que você joga, porque vai voltar. É a mesma coisa aqui. A reação em cadeia. É uma reação em cadeia. Uma causa gera um efeito que veio de uma causa que gerou um outro efeito, que veio de uma outra causa que gerou um outro efeito. Quando você começa, é uma sequência. Não para nunca. O que você pode fazer é compreender e administrar, mas nunca vai parar. Tem um historiador chamado Yuval Harari. Ele fez um livro, publicou um livro que chama Homo Deus. Esse livro ele explica a causa de tudo pelos algoritmos, ainda que humanos, tá? Então é possível aprender a trabalhar sobre essas causas para obter os efeitos desejados. Então, quando a gente entende essa lei, quem quiser ler esse livro ou ver resenha desse livro, pode ser interessante. Ele traz sobre uma outra perspectiva essa mesma coisa dessa lei aqui que a gente está falando agora. Então, ao entender essa lei, é possível ser o agente causador e não mais só o efeito. A gente passa a ser o observador da nossa vida e a gente modifica a nossa realidade. Eu paro de estar fora, eu começo a ser dentro. E quando esse mecanismo ele é dominado, a gente se torna mestre de nós mesmos. Às vezes as coisas ruins acontecem. A gente já viu que também tem uma lei que nem tudo vai ser flores sempre. Mas eu posso começar a criar causas diferentes para ter efeitos diferentes, e eu posso compreender as oscilações, a compensação do universo e não ficar mais refém disso tudo. O que se planta, se colhe. Então você não vai fugir dessa premissa, dessa máxima. Tudo que você fizer vai ter um efeito. Mas se você quer atingir resultados diferentes, tem que fazer diferente, emanar diferente, vibrar diferente, pensar diferente, criar diferente. A gente constrói a nossa futura a todo instante. Não tem aquela coisa, eu tenho um jargão que também fala que eu tenho que aceitar o que eu não posso mudar, mas eu posso começar, né, um caminho novo daqui para frente. É isso.
Ganhando consciência, você constrói um caminho novo. Não se culpe, você fez o melhor que você pôde na época, lá no passado, lá atrás, mas agora que você está aprendendo como é que as coisas funcionam, você tem que fazer melhor daqui para frente. Cocriar uma realidade, uma vibração, uma emanação, uma causa melhor para a tua vida. Último princípio, e aí eu vou dar uns minutinhos para a gente se preparar para o exercício, é o princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Aqui não é gênero homem e mulher, tá? Isso é muito simplório e limitado. Aqui a gente fala assim de atração e repulsão, mas a gente fala de gênero no sentido de essência masculina e essência feminina. Então, tudo tem um componente masculino e um feminino. Nós somos masculino e feminino. Todo mundo aqui tem yin e tem yang. Tem mulheres que têm mais masculino do que feminino, mas isso não significa que ela vai gostar de mulher. Tem mulheres que são muito feminino e tem pouco masculino. Tem homens que têm muito feminino e pouco masculino. Tem homens que têm muito masculino e pouco feminino. Isso não define a opção sexual, que fique bem claro que isso aqui é uma lei hermética universal. Não está direcionada a sexo, tá? Mas nada é 100% uma única coisa. Nem que tenha 1% feminino no homem e nem que tenha 1% masculino na mulher. Mas vai existir. Porque tem o balanceamento. Lembra da compensação? Tem que ter um balanceamento. Então, o gênero ele se manifesta em tudo. Energia receptiva feminina, energia projetiva masculina. O yin e o yang. O ânima e o ânimos, quando eu falo de psicologia analítica. São as polaridades das forças, ativa e passiva. Tem hora que a gente fica mais passivo, mais introvertido, mais quieto, mais sensível. Tem hora que a gente está mais ativo, mais acionador, mais sangue nos olhos, né? Faca na boca. E é assim que funciona a vida. Então tá aqui, ó, o yin e o yang, feminino, masculino, o gênero manifestado na nossa vida. Então todos os humanos começam como fêmeas. E só a partir da terceira semana de gestação que se define o sexo. Vocês sabiam disso? Nós lá, bebezinho, dentro da barriguinha da mãe, até antes da terceira semana, a gente era fêmea. Todo mundo era fêmea. O sexo masculino ou feminino, ele só se define a partir da terceira semana. Então, mesmo que você não acredite em energia, mas eu também sou um pouco homem, mas eu também sou um pouco mulher, tá aqui a prova científica de que isso existe. Tudo e toda pessoa, assim como os ideais, as vontades, os desejos, contém sempre dois elementos, o masculino e o feminino. Num plano simbólico, a energia masculina, ela está relacionada à expansão e à exploração. E a energia feminina, está relacionada à introspecção e à contração. Então, quando eu estou mais introspectivo, mais contraído, a minha energia feminina está lá no alto. Quando eu estou mais expansiva, mais exploradora, mais extrovertida, a minha energia masculina é que está falando mais alto. Mas eu tenho as duas. Neville Goddard, que é o autor do livro O Sentimento é o Segredo, ele interpreta que o masculino é a mente consciente, responsável por plantar a semente da ideia, daquilo que você quer materializar. Então, é o masculino que planta a sementinha da ideia e que faz tudo acontecer na nossa vida. E o feminino é a mente inconsciente, é a que nutre, que acolhe, que engravida essa sementinha, essa ideia, esse pensamento que faz a coisa nascer e se materializar. Então, nós precisamos do masculino e do feminino para cocriar, para realizar as coisas na nossa vida. Procurar dentro de você as ideias, as emoções, os sentimentos que são realmente seus. Isso é importante quando você analisa o masculino e o feminino dentro de você. Vivi tal experiência. Eu reflito, eu chego a uma conclusão, e aí eu pego essa experiência que é minha, e eu valorizo essa experiência com ideias, com pensamentos, com atitudes. Isso é criar uma raiz dentro de você. Então, a grande transmutação que as 7 leis herméticas nos oferecem
É usar tudo isso para nossa progressão, para nossa evolução, para nossa conexão maior, tá? Deixa eu ver, acho que acabou, só tem mais esse, tá? Então, eu sabendo usar as 7 leis herméticas, eu entendendo como funciona as 7 leis herméticas, eu vou encontrar um caminho de equilíbrio, de paz, que é o caminho do meio. Eu vou dominar e controlar o que está dentro e o que está fora, e eu vou conseguir manifestar tudo aquilo que eu quiser para minha vida.